Josué, capítulo 1. Vamos ler, são apenas 9 versículos. Vamos lá. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidados de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Versículo 9. Não tu mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém, irmãos. Hoje eu quero falar para você sobre este homem, Josué. Mas para que você entenda a palavra que eu quero ministrar aqui, é que você entenda a história do povo de Israel. O povo de Israel estava escravo lá no Egito há mais de 400 anos. E Deus levantou Moisés, levantou este grande líder para conduzir o povo a possuir a terra prometida. Então, através de Moisés, Deus operou grandes milagres, maravilhas. Deus usou Moisés poderosamente ali diante do faraó e dos egípcios. E você conhece a história. Muitas pragas foram lançadas na terra do Egito. E a última trouxe mortes dos primogênitos. E daí em diante o povo de Deus foi liberto da escravidão do Egito. E mesmo assim Deus ainda continuou operando maravilhas através do homem chamado Moisés. O mar se abriu para o povo atravessar. Deus deu água para o povo no deserto. Deus deu carne para o povo no deserto. Deus deu pão para o povo lá no deserto. Deus deu vitória ao povo em circunstâncias que o povo não merecia a vitória. Deus, ele é misericordioso. Deus, ele é poderoso. Deus é gracioso. Então, Moisés, um grande líder que Deus levantou para conduzir o povo dele. E esse povo, eles tiveram várias experiências com Deus. E Josué, ainda jovem, era o seguidor, o guardador de Moisés. Chega um momento da história que Moisés morre. É aí que eu quero começar a falar da palavra dessa noite para você que está me ouvindo, me assistindo. Josué foi o sucessor de Moisés. Imagine só, era um povo, mais de 1 milhão de pessoas. Eu falo mais de 1 milhão de pessoas, muito mais, com certeza. É porque foi feita uma contagem
na época, somente de homens de 20 anos até 50 anos, se eu não me engano, homens de guerra. E já tinha ali, só entre esses homens que poderiam guerrear, mais de 600 mil homens. Então, por isso que eu digo, tirando as crianças, as mulheres e os mais velhos, com certeza era mais de 1 milhão, ou na época, ou cerca de 2 milhões de pessoas. Irmãos, chegou a hora de Josué tomar a liderança para entrar lá na terra prometida. Moisés já não existia, o Senhor já havia levado. E nesse texto que lemos aqui em Josué capítulo 1, o Senhor, por algumas vezes, fala para Josué: esforça-te, tem bom ânimo, esforça-te. Porque, irmãos, porque Josué sabia que diante dele tinha um grande desafio. Pense comigo. Lá na Terra Prometida, se você lembrar a história dos espias, eles foram lá, andou 40 dias espiando a Terra Prometida. E eles voltaram com um relatório até negativo. Mas não é sobre isso que eu quero falar do relatório que eles deram. O que é que eles falaram lá? Era uma terra forte, homens guerreiros, gigantes, cidades fortificadas. Josué sabia que diante dele estava um povo preparado, que tinha um exército armado, que tinha uma cidade fortificada. Josué sabia que eles eram apenas homens que não tinham nenhuma habilidade em guerra. A única habilidade que esse povo tinha era com martelo, era com a enxada, era com a picareta, era com serrote, era com as ferramentas de construção, porque eles eram escravos. As habilidades que eles adquiriram ali no Egito era essa, de construção. Eles não eram homens de guerra, eles não eram um exército preparado, eles não tinham armas suficientes, e talvez nem tinham armas para combater um grande inimigo que estava fortemente preparado. Josué sabia que diante dele tinha um grande desafio. Mas o Senhor deu aqui uma palavra para Josué: tem bom ânimo. O que eu acho interessante, no último versículo lido de hoje, no versículo 9, Josué 1, o Senhor fala assim, uma pergunta: não tu mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então Josué, com a palavra que o Senhor deu a ele teve bom ânimo. Ele foi conquistar a terra prometida. E os milagres e os prodígios de Deus continuaram a realizar na vida de Josué. Quando ele se preparou junto com o povo para combater a primeira grande cidade, que era Jericó. Era uma cidade grande, fortificada, com as suas muralhas, portões, e com um exército preparado, experiente em guerras. Josué levou o seu exército que ele tinha e atravessou ali o Rio Jordão. O primeiro milagre, o Rio Jordão se abriu novamente, ou seja, o poder de Deus estava ali. E a história fala que Josué rodeou a cidade de Jericó várias vezes durante alguns dias. E no último dia, eles bradaram, eles gritaram conforme o mandado do Senhor. E aí as muralhas de Jericó caíram. E ali foi a grande vitória do povo de Deus, com Josué à frente como líder. Sabe, irmãos, com tudo isso, o que eu quero dizer aqui para você,
Hoje nós estamos vivendo tempos difíceis. Está diante de nós um adversário invisível. E aí? Você se sente capaz de enfrentar? Você se sente capaz de ir à luta? Essa palavra é para você que está me ouvindo e me assistindo. E depois também você vai estar me assistindo. Deus, Ele nos dará escape. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Deus fala para Josué: não te aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidados de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. O que prudentemente te conduzirás, irmãos? Quem conduzirá você? A palavra de Deus. Medite na palavra dia e noite. Se alimente da palavra dia e noite. Não está tendo culto. Você não está podendo ouvir. Não está tendo célula. Você não está recebendo alimento espiritual. Mas aí na sua casa você tem a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia e leia de dia e de noite. Você não tem crédito suficiente para ver as lives que a gente está postando. Mas não deixe com que essas circunstâncias sejam um impedimento de você ser alimentado da palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. E outra coisa, se esforça, tem bom ânimo, ou seja, tenha coragem. Era essa palavra que Deus estava falando para Josué, e é essa palavra que o Senhor está falando para nós hoje. Tenha bom ânimo, esforça-te, tenha coragem. Tem muitas pessoas escondidas em suas casas, com medo, trancadas em seus quartos, torcendo para que essa praga que está aí fora cesse. E não será assim que vamos vencer, se escondendo. Josué, ele não se escondeu, ele teve que ir à luta. Você quer vencer, você quer vencer o obstáculo na sua vida, você quer obter a vitória nessa luta que você está travando. Não se esconda, levanta-te, tenha bom ânimo, esforça-te e vai, enfrente o inimigo de frente. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a palavra de Deus fala aqui nessa noite para você. O Senhor fala para você: não tu mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme com as coisas que estão acontecendo. Não se espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que tu andares. Aonde você for, Deus é contigo. Para onde você andar, Deus está contigo. Tudo que você for fazer, Deus está contigo. Então, queridos, essa é a palavra dessa noite, para a sua vida, para a sua família. Confie no Senhor. O que é que a palavra de Deus fala? Ela não fala assim, que maior é aquele que está em nós. Quem está em nós? Quem está em nós? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus está em nós. E não existe, irmãos, praga. Não existe inimigo lá fora querendo nos afrontar, colocar medo. Nós não temos que ter medo. Temos que orar sim, repreendendo, mas não com medo. Não temos que ter medo de estar saindo, comprar um pão,
comprar alimento, de pagar uma conta e até mesmo de ir para a igreja, orar, interceder. Não tem que ter medo. Em frente, tenha fé que o Senhor é contigo. Creia que o Senhor vai te proteger. Não duvide. Confie na palavra do Senhor. Então, irmãos, eu quero orar com você nesse momento, que o Senhor venha te abençoar, te guardar, pois essa é a vontade de Deus. É de nos proteger, de nos guardar e de nos livrar de todo mal. Amém? Então eu quero orar nesse momento com você que está me assistindo. Pai, quero aqui em nome de Jesus orar por cada pessoa, cada irmão, amigo que está assistindo. Muitos estão aí fora, nervosos, com medo, medrosos, querendo se esconder e muitos querendo até tirar sua própria vida. Mas aqui na palavra de hoje, o Senhor está falando para nós: tem de bom ânimo, tenha bom ânimo. Tem bom ânimo, esforça-te. Não tu mandei eu, esforça-te, diz a palavra do Senhor. O Senhor te guardará por onde quer que tu andares. É a palavra de Deus falando. Irmãos, eu oro, Pai, pela vida de cada pessoa. Se tem alguém nesse momento me assistindo e que vai me ouvir e assistir depois, e que está com esse pensamento de fracasso, sentimento de derrotado, caia por terra em nome de Jesus, porque o nosso Deus é Deus das batalhas, é Deus das vitórias, é Deus das conquistas, é Deus dos milagres. Nós podemos até ficar doentes, mas o Senhor nos cura. Deus é poderoso. Deus é grandioso. Então, Senhor, oro pela vida dessa pessoa para que ela tenha ânimo, coragem, força para continuar lutando, continuar perseverando, orando, insistindo, pregando a Tua palavra. Em nome de Jesus. E que esse mal que está aí fora não venha desanimar nenhum deles. Não venha desanimar nenhum dos seus filhos. Em nome de Jesus eu oro, meu Deus, nessa noite. E te agradeço, Espírito Santo, por esta palavra que o Senhor acabou de ministrar em nossas vidas, em nossos corações.